Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025. O tempo continua seco de dar... Nossa Senhora! Só tomando água a todo instante, da tentativa da pele, né? Pele de velho, ficar mais receptivo a essa seca. Também eu moro aqui no Mato Dentro, no meio, tá desertão aqui, colheram a cana. Tá difícil, mas vamos em frente. Estou aqui no meu estúdiozinho, ar-condicionado, né? Aí já melhora bastante. Ok, vamos em frente, então, nesta edição desta quarta-feira, 23 de julho de 2025. Então, vamos falar primeiramente do tempo. Temos muito que falar de política e de economia, mas, primeiramente, o tempo. A Metsul está dizendo que temos uma grande diferença de temperatura hoje, nesta quarta-feira, né? O sul frio, né? O sudeste, nós aqui também, né? Mas está com muito seco, esse vermelhão lá no Paraguai, então, hein? Nossa Senhora, olha, em termos de tempo, a coisa está assim, segundo o Almir Trevisan da Agrotempo, nós vamos ter uma virada agora nesse final de semana, com chuvas lá no Rio Grande do Sul, essas chuvas depois vão trazer frio para a gente na virada do mês, o mês de julho para agosto vai ter uma pancada. O dia 8 de agosto, nós estamos alertando, dizendo que começa do dia 6, 5, 6, aí começa a esfriar, esfriar. Dia 8 vai ser muito frio e, atenção, segundo o Agrotempo, todo o mês de agosto será frio, até a virada de setembro. Aí nós estamos com uma informação que nós vamos, ao final do ano, ter Laninha e, no outro ano, o El Ninho de volta. Olha que confusão para ser produtor a céu aberto, não é fácil, não. Mas aqui o que nós temos de maior dificuldade é a política, é a posição do governo Lula, do Lula sendo teimoso, no mínimo, né? Sendo arrogante, no mínimo, né? Tentando fazer com que nós briguemos com os americanos. Ele usa a produção agrícola como refém, né? Dessa chantagem para enfiar o Brasil no comunismo. Isso não vai dar certo. E como consequência, ele não está nem um pouco interessado de negociar com o governo Trump, enquanto que Japão, enquanto que Indonésia estão negociando, e a gente vai mostrar isso, nós estamos sem uma negociação oficial com os governos norte-americanos no caso das tarifas. Por isso, né, as entidades, o agronegócio de peso está procurando fazer negociações setoriais. A manchete é essa daí, da Folha de São Paulo, dizendo que setores ligados a gigantes dos Estados Unidos, as multinacionais, tentam destravar a negociação de tarifas sobre o Brasil. É claro, eles vão arder? Não vão, ninguém vai arder, vai bater em todos, vai causar desemprego, vai ficar muito ruim se a gente não conseguir baixar essas tarifas. Daqui a pouco eu vou mostrar, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar. O Japão desceu as suas tarifas depois de uma negociação em 15% e saiu ganhando muito, enquanto que nós aqui, né? Os falsos patriotas, né, os petistas que já queimaram a bandeira, ficam aí vestindo de verde e amarelo, tentando, né, dizer que nós somos autônomos, que nós temos nada. Nós não somos nada na ordem dos comércios mundial e muito menos com o Trump. Olha, mesmo assim, é importante a gente mostrar que a Revista Oeste está estimando um prejuízo de quase 6 bilhões com as tarifas de Trump se a gente não for negociar. Lembre-se, a Argentina está com 80% das suas exportações zeradas e nós vamos ganhar 50%. Vamos retaliar? Vai virar 100%. É um desastre anunciado, mas o Lula não tem nada a perder. Quem tem que perder somos nós, infelizmente.
E olha, para completar, enquanto isso, nós vamos mostrar uma manchete, um vídeo, produzido pelo meu amigo Leonir Crestani, lá de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Enquanto isso, nós estamos fazendo como o Leonir. Mostra aí. Por isso que é importante, vendo esse milho cair, esse ouro caindo, essa sustentação do Brasil caindo, né, no caminhão, enchendo a colheita, que depois vai para o armazém, que depois vai moer, que depois vai fazer dinheiro, que depois vai dar prosperidade, que a gente põe a nossa bandeira no ar, como sempre fazemos aqui na nossa abertura. Com ela, a gente pode dizer, confiando no trabalho do Leonir e de todos os amigos produtores rurais que estão conosco aqui no Tempo e Dinheiro, que o Brasil vencerá. Essa é a nossa mensagem e a gente não desanima. Por isso, com o trabalho de vocês, a gente pode dizer com muita certeza, o Brasil vencerá e nós vamos em frente. Certo, Gleidson? Vamos, Gleidson Ricardo, nosso editor, põe aí o Tempo e Dinheiro no ar mais uma vez. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, quarta-feira, 23 de julho de 2025. Direto e reto. Antes, poxa vida, cometi uma falha grave. Não chamei o Sérgio Braga para o famoso boa tarde, direto da capital paulista. Sérgio, muito boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Falha alguma, João Batista. Pelo contrário, tem muita informação nessa edição do Tempo e Dinheiro e a gente dá continuidade aqui falando sobre o clima, principalmente na capital paulista, assim como outras regiões no Brasil, que tem uma umidade muito baixa, né? Em alguns casos até menos de 20%. É o caso do Brasil Central, com atenção redobrada para a população, né, dessa região. Aqui na capital paulista, 21 graus, temperatura está subindo depois das madrugadas, manhãs frias, está subindo, e o destaque, inclusive, da Folha de São Paulo mostra exatamente que essa passagem já prevista de uma frente fria vai diminuir a temperatura até o fim de semana. Enquanto isso, a temperatura sobe e a expectativa de tempo mais firme nas próximas horas. Eu posso já emendar aqui, João Batista, falar sobre o mercado do boi gordo, que daqui a pouquinho a gente tem detalhes a respeito dessa pressão, mais uma vez, sobre o mercado do boi gordo. Mas eu volto na sequência. Primeiro, os destaques dos analistas aqui do Tempo e Dinheiro. João. Então, fazer o alerta aqui. Vamos tomar água, pessoal. Poxa vida, não custa nada. Golico, vamos em frente. E agora a escalada, os destaques dos nossos especialistas aqui do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize, o Sérgio Braga na sequência. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, meio de semana, quarta-feira aí, João Batista. O mercadão aí, cavalinho encilhado passando. Mercado de Porto voltou aos melhores momentos do ano. E comprador, já vamos comentar aí a negociação. Segue negociando, tá negociando, o pessoal aproveitando o momento de alta. Voltou a puxar as cotações aí no mercado de Chicago. Hoje tinha caído, né? Principalmente na segunda-feira, ontem caiu um pouquinho. Mas hoje está buscando fôlego, fundamentos, tá com bons fundamentos. O mercado segue negociando. No Brasil também, balcão melhorou hoje também. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro, João Batista. É aqui em Curitiba, tempo querendo chover aí. Parece que amanhã tem chuva. E aí no Mato Dentro, como é que vai ser? Até daqui a pouco, tudo isso no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo a volta da chuva aqui no sul, que à medida que vai avançando para agosto, melhora. E até aparece chuva no Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas. Detalhes na previsão. E, tradicionalmente, vamos direto às negociações no mercado internacional, Bolsa de Chicago e Nova York, na sequência, os destaques da pecuária. Soja sobe nesse momento 0,27%, vencimento mais curto a $10, 12,75. Chicago tem o milho negociado com ligeira queda de 0,10% a $4, 16,60.
Quanto ao trigo, a queda é maior, de 1,16%, a 5 dólares 42,62. Em Nova York, o café sobe 0,92% a 299,08, ou 2 dólares 99 por libra peso, enquanto que o café robusta na Bolsa de Londres a 3.266 dólares por tonelada recua 0,37%. O açúcar negociado com alta de 0,12% a 16,30, algodão de 68,38, alta de 0,19, petróleo barril a 64,81, recua 0,77, o ouro ali devolvendo parte dos ganhos aí recentes a 3.421 dólares por onça Troy, cai 0,65%, 3.421,40. Quanto ao mercado cambial, dólar nesse momento recua 0,20%, mas mantém-se no patamar dos 5,55 mais 50. O índice Bovespa lá na B3, mais uma vez, ontem bateu 135 mil pontos, hoje renova o patamar de 135.336 pontos, com alta de 0,97%. Repetindo, soja na Bolsa de Chicago, 10 dólares 12 mais 12. O café em Nova York, a alta de 0,84 a 298,85. E o mercado de pecuária, esse continua pressionado. Aumentou um pouquinho a liquidez, mas as cotações lá embaixo no mercado futuro, hoje, negociações mistas. O julho está aí a 296,50, queda de 0,07%. Mas olha a diferença aí de quase R$ 8,15 para o agosto. Agosto sobe a 304,65, alta de 0,71%. Setembro, 310,5, 0,42 de alta. Outubro, 316,75, 0,36 de alta. Lembrando mais uma vez que o indicador ontem recuou mais uma vez, fechou a 296,10. No acumulado desse mês de julho, o indicador CPEA para arroba do boi gordo acumula uma queda de 6,71%. O mercado físico hoje, 292,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, norte do MT, 290,50, assim como na região sudoeste do MT, e também Cuiabá, 290,50 por arroba a prazo boi comum já descontado. Aumentou um pouquinho o movimento no mercado de leilões, mas os preços diminuíram para o bezerro, que acumula nesta temporada de julho queda de 1,97% na média do Mato Grosso do Sul, R$ 2.853,68 por cabeça, João Batista. Os trezentinhos já foi, né? Pois é, parabéns aos envolvidos, né, Lula? Você não tem nada a perder, né? Quem perde é o pecuarista lá, que tem que machichar. Que vergonha. Bom, nós estamos aqui dando muita informação ao vivo, mas também temos muita informação em tempo real no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Desde manhãzinha, madrugada, as coisas acontecem, nós estamos ali. São 15 grupos, é uma comunidade de informação, 15 grupos, com editorias espaçadas. Olha, eu só quero saber de pecuária, só quero saber de política, sustentabilidade, e assim vai. Né? Soja, arroz, feijão, café, açúcar. Nossa, é um show de informação em tempo real. Aquilo que você precisa saber, sem mimimi, sem divergências, sabe? Sem foco. Nós estamos no foco do produtor. Então, assim, olha, eu estou convidando você para entrar, para você ser assinante, e o telefone para você assinar é tão simples, é um WhatsApp. Quero experimentar, você tem 7 dias grátis. Olha, o telefone 19998132915. Manda uma mensagem, a Dona Lete recebe lá, de graça. 7 dias para você experimentar de graça. 19998132915. E olha, e graças a Deus, nós estamos recebendo muito apoio dos nossos amigos antigos, amigos de fé e camarada mesmo, como o Ildefonso Alzec, de Dr. Camargo. O Ildefonso está conosco há mais de 30 anos, já somos amigos velhos, né? E aí o Ildefonso mandou um vídeo conclamando os seus amigos que o conhecem lá de Dr. Camargo, do Oeste do Paraná, a entrar no Clube do Tempo e Dinheiro. Então, ouça o que o Ildefonso está falando e faça como ele. Ildefonso, fale aí. Olá, boa tarde a todos. Ildefonso Alzec, Dr. Camargo, Paraná. Queria fazer um relato aqui sobre o que está acontecendo
da porteira para fora, com nós do agro, passando perrengues, passando problema. Temos um custo alto, temos produção alta também, mas não temos margem de lucro mais. Vamos acompanhar Tempo e Dinheiro, vamos seguir o pessoal que tem a orientação, que tem a capacidade, que pode ajudar o agro, fazendo participação, sendo membro dos clubes que tem, assistindo os programas, espalhando esses programas para mais gente, fazer chegar aqueles que não estão tendo condições, façam que assista por você, mostre a realidade que estamos precisando. Seja membro dos clubes, participe, Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro, tem os canais de informações muito bom. Faça a sua participação, acompanhe, tenta segurar o teu melhor preço, faça o seu melhor negócio. Eu acompanho há décadas esse pessoal do Notícias Agrícolas, João Batista e os demais, e agora Tempo e Dinheiro. É muito bom. Vamos fazer um segmento e vamos acompanhar e vamos ser membro e vamos ajudar a nós e os vizinhos que não têm a possibilidade. Vamos informando e fazendo com que chegue até eles e chegar a todos para ver se a gente diminui os nossos problemas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Meu irmão, o Ildefonso, como ele disse, é muito bom, né? Vai avisar os vizinhos, por quê? Porque com as informações você sai no lucro, você para de perder, essa é a ideia. E por que a gente está pedindo para você entrar no clube? Porque é informação constante de todas as commodities, todos os produtos. E sabe, você me ajudando, eu te ajudo, é uma troca. Eu te dou essa informação e você me ajuda a sustentar o programa. Sabe quanto custa? R$4 por dia. Meu Deus do céu. Então, olha só, experimente. É de 7 dias grátis. Olha o telefone aí. Dá um zap agora, nesse instante. Dona Léa vai ter imenso prazer de te colocar no Clube do Tempo e Dinheiro, uma comunidade de informação. Mande um zap para 19 9 98 13 29 15 e seja o produtor rural muito bem informado para a gente enfrentar eles. Você sabe muito bem. É com informação, é com lucro, com operação. O nosso lema é informação com credibilidade, né? Com confiança e na estratégia. Não perca, vamos em frente. Olha, por exemplo, vamos fazer um giro das principais manchetes do agro com base nas manchetes do Notícias Agrícolas. Veja aí. Manga CPEA, taxações americanas. No mercado de frutas frescas, a manga será a mais prejudicada. As negociações são cruciais para garantir bons resultados de exportação. Exportadores projetam queda de preço de frutas no Brasil com tarifaço. Manga, uva e açaí tendem a ficar mais baratas em cenário com sobretaxa de 50% dos Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. FECPEA, tarifação dos Estados Unidos mantém cenário incerto no setor. Arroz, apesar de liquidez baixa, preços seguem firmes. Algodão CPEA, preços variam em pequeno intervalo há um mês. Agora, as principais manchetes da economia, da política, do Brasil e no mundo. Sérgio Braga. No Estadão, Rússia admite possibilidade de paz com a Ucrânia, mas mantém exigências territoriais, como retirada da Ucrânia de regiões anexadas. Da Folha de São Paulo, STF, base para a prisão de Bolsonaro gera divergências e Moraes é alvo de críticas. Da Folha de São Paulo, defesa diz que Bolsonaro não descumpriu ordem de Moraes, nem pode ser punido por ato de terceiros. Da CNN, decisões sobre Bolsonaro expõem rachas em turma do STF na Câmara. Fux vem manifestando divergências anti-colegas, enquanto que deputados do PL se desentenderam com Hugo Mota. Da revista Oeste, entre aspas, Moraes precisa ser levado ao divã, diz ex-presidente do STF ao Estadão Marco Aurélio Melo. Segundo ele, a corte vive cenário de extravagância.
Do Estadão, Trump anuncia acordo com o Japão que pagará tarifa recíproca de 15% e investirá 550 bilhões de dólares numa empresa conjunta para a exploração de gás no Alasca. Do Estadão, Trump confirma acordo também com a Indonésia, que pagará tarifa de 19% e eliminará 99% de barreiras. Da Gazeta do Povo, governo quer criar o GPS brasileiro para não depender dos Estados Unidos. Do G1, fraude no Farmácia Popular financia tráfico internacional e envolve rede de farmácias fantasmas. Segundo o G1, o esquema desviou quase 40 milhões de reais de verbas públicas com uso de CPFs de inocentes e farmácias que só existiam no papel. Do Metrópolis, filho de Lula, Lulinha, muda para Madrid e só volta ao Brasil após 2026. O filho mais velho de Lula teria sido contratado por uma empresa na Espanha. Madrid é? É para Madrid? É isso? Não é? Mas não era Cuba? Né? Coreia do Norte? Madrid? Bom, olha aqui, nós vamos falar sobre política, sobre essa tentativa de censura, porque é disso que se trata. Querem tomar nossa liberdade, né? Mas antes não podemos nos esquecer do roubo do INSS. Veja aí a lembrança da Revista Oeste, depois de 4 meses, fraude bilionária no INSS, ainda não gerou indiciamentos. Ninguém está sendo culpado. Estão devolvendo o dinheiro. Uma parte do dinheiro está sendo devolvida, sim, com o nosso dinheiro. O aposentado está pagando 2 vezes. É uma vergonha, é inadmissível, é cruel. No entanto, né, nós temos que concordar que até a grande mídia já está entendendo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, cumplicidade com o Lula, está fazendo, implantando a censura, e o Estadão editorial está dizendo que o que aconteceu com o Bolsonaro, o que está acontecendo com o Bolsonaro, é um escândalo, é um caso escandaloso de censura. A Gazeta do Povo também, em editorial, diz a mesma coisa, que é um outro editorial, mas tudo bem. Opção de Lula pelo BRICS fará Brasil pagar alto preço. Ou seja, qual é o embate, ou qual é o motivo, né, dessas sanções de 50% nas tarifas, fora a análise lá da seção 301, que é a compliance do Departamento Comercial dos Estados Unidos. O que é? Que o governo americano não quer ver o Brasil grudado como um país comunista, igual a Venezuela, grudado na Rússia, grudado na China. Aqui é a terra da liberdade. Gente, olha, para pensar um segundinho. Você, sendo cidadão cubano, você pode pegar um barco a remo, se jogar no mar e escapar do regime comunista de Cuba? Não. Você consegue passar a fronteira, né, da Coreia do Norte para ir para o sucesso da Coreia do Sul? Não, leva tiro. Você consegue sair da China assim? Não. Você consegue sair da Rússia? Não. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos tem fronteira para não entrar. Mas por quê? De lá eu não posso sair. E lá eu não posso entrar. Por que tem lá que eu não posso entrar? Será que é a liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de trabalhar, liberdade de falar isso que eu estou falando? Vai falar isso na Coreia, vai falar isso em Cuba, vai falar na China, vai falar na Rússia. Então é disso que se trata. Então a nossa batalha aqui é pela defesa da liberdade. Por que garrotear a boca de Bolsonaro? O que tem de Bolsonaro para falar que é tão perigoso? Não precisa gostar do Bolsonaro, não precisa concordar com tudo o que ele fala, mas, por favor, deixe ele falar. Essa é a posição do Tempo e Dinheiro, sempre em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E aqui o nosso foco é Tempo e Dinheiro, então vamos às notícias do tempo desta quarta-feira. Sérgio Braga. Olha o áudio, aperta o botãozinho. Sérgio Braga, o áudio.
Vou para mim, vem para mim, vem para mim. Deixa eu passar aqui as manchetes, que o Sérgio Braga teve problema de áudio lá. Então vamos começar, sempre lembrando, hein? Daqui a pouco a gente vai dar um destaque aí para o frio, mas vamos lá. Primeira manchete, frente fria da Revista Oeste. Frente fria provoca mudança no tempo em 7 estados nesta quarta-feira, dia 23. Próxima manchete, clima-tempo. Cidades de Mato Grosso, do Piauí e Tocantins enfrentam umidade abaixo de 20%. Meu Deus, essa faixa vermelha aí é tipo 40 graus, com muita secura. Olha o mapa, tá mostrando o mapa do IMET, né? Olha o mapa do IMET, onde tem essas possibilidades de chuvas, começam a entrar umidades lá no Rio Grande do Sul e também lá no oeste do sul da Bahia, no norte do Espírito Santo, também no Rio de Janeiro, nós temos umidades, não chuvas. Chuvas só no norte do país, enquanto que o Brasil central, né, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grossão, olha aí o Tocantins e o norte e nordeste, muito seco. Vamos assim, essa é o mapa de hoje que o Agrotempo está mandando para a gente, portanto, do dia 21, foi desde segunda-feira, até o dia 4 de setembro, hein? Olha a situação que vamos estar com essa umidade. Umidade é agora, né? Final de semana. Mas está contando no acumulado até 4 de setembro. Agora, veja em cima aqui o sul de Goiás, o norte de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o norte do Mato Grosso do Sul e o sul do Mato Grossão, essa faixa mais clara aí, significa nada, necas de catibiribas e muito seco, como lá em cima no Nordeste. Vamos agora, vamos mostrar em tempo real, Gledes, isso? Esse é o tempo real, é o satélite da NOAA distribuído pelo Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, olha, mostrando, olha a chuva avançando lá no norte da Argentina, pessoal, está chegando, hein? Já está entrando no Rio Grande do Sul, hein? Daqui a pouco vai estar chovendo lá em Uruguaiana, que bom, umidade sobre o Rio Grande do Sul estava precisando, o pessoal do trigo está pedindo chuva, então está chegando, vamos ter mais chuvas no domingo, enquanto que o restante do Brasil está com névoas lá em cima e muito seco, principalmente em Minas Gerais. O Sérgio Braga vai apresentar para a gente agora como é que ficam os próximos 7 dias. É o programa Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. Sérgio Braga. A previsão do tempo vai de amanhã, dia 24, quinta-feira, até o dia 30, próxima quarta-feira, com uma nova frente fria chegando pelo oeste do Rio Grande do Sul, atingindo o estado de Santa Catarina, sul do Paraná, litoral de São Paulo, também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, na faixa leste do Nordeste, as chuvas continuam, assim como na região norte do Brasil. Brasil Central, no próximo dia 26, sábado, continua com situação de tempo firme e seco. Muita chuva prevista para o próximo dia 27, chegando pelo Uruguai, passando pelo Rio Grande do Sul, atingindo o estado de Santa Catarina, sul do Paraná e mantendo-se forte com grandes volumes precipitados a partir do dia 28, principalmente na faixa litorânea do sul do Brasil. A região norte continua com precipitações, assim como no Nordeste, e também a partir do dia 29, próxima terça-feira, a chuva chega ao Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo, também ao sul de Minas Gerais, mantendo-se com grandes concentrações no litoral do Sudeste, Nordeste e parte do litoral sul do Brasil. Brasil Central continua com uma situação de clima seco e umidade abaixo do normal. E vamos direto à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho para saber da previsão do tempo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Nós temos aqui, no primeiro mapa, nós vamos ter aqui a situação da chuva nos próximos 5 dias, de 23 a 27 de julho. Uma grande área do país, como de praxe, tempo seco. A chuva aparece mais aqui na parte norte do país, a região do Amazonas, Roraima, no Pará, Amapá, nesse período aqui de 23 a 27 de julho. Quando a gente vem vindo aqui para o Nordeste, também tem alguma chuva pegando aqui as capitais, entre a região aqui do Rio Grande do Norte, de Campina Grande em direção a João Pessoa, Recife ao sul e leste de Pernambuco, a região da Cealba também está indicando aí alguma chuva, pegando aqui também a Bahia, todo o leste da Bahia. Não é muita coisa, mas ajuda. E pega aqui, principalmente aqui, a parte
do Recôncavo Baiano e litoral norte da Bahia. Grande parte do país, como a gente vê, tempo seco. No Rio de Janeiro também um pouquinho agora nessa quinta e sexta e mais para bom no fim de semana. E no Espírito Santo. Quando chega aqui no Mato Grosso do Sul, começa a surpreender, ó. Essa chuva aqui vocês estão vendo, não é muito comum, deve ser ali no dia 25 e 26. No dia 24, um pouquinho de nada aqui no extremo sul. E aqui no Paraguai e no sul do Brasil, como a gente falou, começa a vir uma chuva mais significativa aqui nessas regiões, onde a gente vê aqui ó, valores variando entre 50, de 40 a 70 milímetros, 40 a 50 milímetros aqui pelo sul. Começando o quê? A voltar gradativamente a chuva. Só no norte do Paraná que não. Quando a gente pega os 15 dias, pegando aqui, ó, pegando aqui do período de 23 a 20, de 23 de julho a 6 de agosto, nós temos o quê? Uma boa chuva aqui pegando essa parte norte do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará também, toda essa área aqui, uma boa chuva até. Quando vem vindo aqui para Acre, Rondônia, a chuva melhora, que não é comum nessa época do ano. A gente vê também nessa área aqui do Brasil Central um bom volume de chuva, quer dizer, pouquinho, né, por enquanto nessa área central, mas o fato de indicar alguma chuvinha em pleno mês de agosto já é bem significativo. Aqui no sul, onde a gente tem aí condições de tempo assim, com volumes até razoáveis, né, como está indicando aqui, ó, desde 40 até mais de 100 milímetros de chuva, pegando alguns pontuais aqui no sul, onde tem essa chuva mais significativa, aqui no Rio Grande do Sul, oeste Santa Catarina, sudoeste Paraná, e até chove razoável aqui, ó, nessa faixa onde não é comum, assim como essa faixa do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, toda essa área aqui de Minas também. Não é muito comum ter uma chuva significativa nessa região, nesse período. Mas a nível geral do Brasil, nós temos o quê? O destaque mesmo aqui na parte do centro, que é o normal chover pouco, mas essa faixa aqui, ó, entre Rondônia, Acre, sul do Amazonas e principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo e, obviamente, o sul do Brasil, onde a chuva deve ser mais significativa nos próximos dias. Na anomalia já diz tudo, né? Nos próximos 15 dias nós temos anomalia grande parte do país normal, um pouquinho positiva aqui no Amazonas, Pará, e principalmente aqui no sul, onde a anomalia fica mais positiva. Mato Grosso do Sul, a região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, Paraguai, chamando bastante atenção. Até a primeira quinzena de julho era abaixo do normal, depois ficou agora bem acima. E também uma situação boa aqui no norte do Brasil. Na temperatura, nesse período aqui, ó, de 28 a 4 de agosto, nós teremos aqui a entrada de uma massa de ar frio, trazendo aí uma boa queda na temperatura desde aqui na região de Rondônia, Mato Grosso, centro-sul do Brasil. Então vai fazer frio na semana que vem. Nessa semana nós já estamos com frio, mas semana que vem a temperatura fica bem mais baixa na semana que vem. E nessa semana nós vamos ter o quê? Condições Começou baixa, para o pessoal ter uma ideia, hoje nós tivemos temperaturas aqui na casa de 1,9 negativo na região de Bom Jardim, 2 décimos negativos em São Joaquim, deu geada em Palmas, deu geada aqui na Serra, deu geada em Ausentes, só que não apareceu porque nublou com a da frente fria. E aí semana que vem esfria. Vai esfriar também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ao longo da semana que vai entrar. Mas daí a gente vai trazer dos detalhes da previsão de sexta e segunda-feira que vem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã. Pois é, o Coutinho está avisando e a gente vai reafirmar aquilo que o Almir Trevisan do Agrotempo já passou para a gente. O que vai acontecer? Então, o Coutinho está dizendo, ó, dia 28, na próxima segunda-feira, portanto, hoje é 23, segunda-feira, 28, chove lá no Rio Grande do Sul, começa a chover sábado, tal, e 28 esfria, ok? Só que vai pegar mesmo frio a partir da outra semana, já em agosto, lá pelo dia 5. Então, assim, ó, daqui a 15 dias, lá no dia 5, começa a entrar essa massa de ar frio e o ápice é essa tela. Dia 8 de agosto, olha o vermelhão aí que eu estou asseverando, aí é muito frio, inclusive para nós aqui no estado de São Paulo. Enquanto que lá em cima, lá no norte de Goiás, norte de Minas, Bahia,
Vocês estão vendo aí, continua seco, 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 calor de 35 graus a 40, enquanto que nós aqui vamos tiritar de frio. Esse ano choveu, né? Lembra? Né? O Molion, né, disse que as correntes atmosféricas iam trazer muito frio para a gente, principalmente dos polos. Então, é o que nós estamos vivenciando. Choveu, choveu bem, né? A safra andou bem, agora vem o frio para complicar e deixar a gente aqui no Mato Dentro preocupados com o frio. Mas, olha, estou recebendo mensagens do nosso pessoal, que são os amigos que estão do Tempo e Dinheiro, que estão no YouTube, como a Fabiana Silveira, como sempre, né? Dizendo que lá em Piratini, sul do Rio Grande do Sul, 10 graus nesse momento, sol entre nuvens, mas ela diz, não há mal nesse mundo que não se sucumba diante do enorme poder do bem. Vamos em frente, pois o Brasil vencerá. Coisa bonita, muito obrigado, viu, Fabiana? O Erni tá lá, o Erni Pinot está lá em Sinop, ele é do Sul, mas está em Sinop, muito quente lá em cima nesse instante. A dona Rosângela Mafra, de Itabaporã também, norte de Mato Grosso, confirma sol forte no norte do Mato Grosso, 26 graus, e ela está dizendo que sem eleição, sem Bolsonaro, é golpe. Eu concordo. Muito bem. O que mais que nós temos aqui de informação meteorológica? Ó, o Darlan Zambra Garbinato está dizendo que com Laninha vai faltar chuva novamente no sul do país, depois entra o El Ninho para prejudicar a colheita. El Ninho é muita chuva lá em cima e corta lá muita chuva lá embaixo, no Rio Grande do Sul, e corta lá em cima. Diz ele que o Ivan está dizendo que o Paraná, Espírito Santo, Bahia e Mato Grosso serão responsáveis por 35% do consumo nacional de nitrogenado, com 4 fábricas da Petrobras que serão inauguradas ou serão construídas nesses estados. Tomara, né? A gente já viu esse filme antes, viu, o Ivan? Tá, deixa eu ver aqui. Ponta Grossa, 21 graus agora, céu claro, segundo meu amigo Emerson Antoniacomi. Eugênio Zeferino, tempo firme e seco em Brasília. Farofa Moreira, o Edson Moreira, sol alto no Pião, centro do Paraná. E, por fim, deixa eu só completar essa informação aqui, ó. Cadê? Eu sempre me perco, é muita gente. Tá bom. Halimac, não falou o nome. Noroeste de Minas está muito quente. Mais informações lá com nossas interações dos amigos que estão no YouTube do Tempo e Dinheiro. Também no Facebook. Olha, pessoal do Face, pode escrever que nós estamos respondendo, nós estamos atuando respondendo às suas indagações, às suas interações. Interaja conosco no YouTube, no Facebook, no Notícias Agrícolas, recorte no Instagram, no TikTok, 2 TVs sem sinal aberto para você receber, através das parabólicas, as mensagens, as imagens do Tempo e Dinheiro, várias rádios reproduzindo o Tempo e Dinheiro. E, mais uma vez, eu peço para vocês se inscreverem, bater o sininho, para a gente ser impulsionado, falar cada vez mais alto e mais longe, e, né, entre no nosso câmbio, na nossa troca, na nossa parceria. Assine o Clube do Tempo e Dinheiro, nos sustente, nos ajude a falar cada vez mais alto e mais longe. Em troca, nós lhe damos o melhor serviço do agro em tempo real, a todo instante. 15 editorias, é uma comunidade para você se informar e fazer o melhor negócio. Quanto custa? R$ 120 por mês para a assinatura de 15 grupos, R$ 4,00 por dia. Mande uma mensagem agora para a dona Léa, ela vai te receber, vai ter muita satisfação de te colocar como integrante do Clube do Tempo e Dinheiro, e você terá 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou lhe dizendo. Seja o produtor rural muito bem informado. Olha o telefone, repetindo, 19 9813 2915. 19 9813 2915, e nós vamos em frente. Rápido intervalo, daqui a pouco o Vlamir Brandalize analisando esses bons momentos da soja aqui no Brasil. Será que é o cavalinho? Parece que sim. É um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais.
Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta, quarta-feira, 23 de julho de 2025, agora para a gente saber dos preços da soja, do milho, trigo e análise do Vlamir Brandalize. Hoje é dia de cavalinho, preste atenção, atenção Brasil, cavalinho passando, vai deixar passar? Olha, nesse instante a soja sobe 5,38 cents lá em Chicago, 10,15, mas aqui dentro a coisa está andando. Então 10,15, tempo real, para agosto, vamos ver os 4 vencimentos, ó, melhorando, hein? Lá em Chicago, agosto 10,15, setembro 10,13, novembro 10,30, janeiro 10,48. Façam as contas, procure seus estrategistas. Daqui a pouco o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa, vai comentar isso, com certeza. E aí, Vitor? Então, claro que ele vai comentar o rebate dentro, né? Dentro do Brasil, né? Nos bases, eles são chiques, né? Não Vitor, mas os caras de Chicago, Faria Lima, bases. Base é a sua casa, perto a trade mais perto de você, a sua revenda, enfim. Vamos ver a soja no Brasil, B3, saca de 60 quilos também em alta, até boa. Agosto 22,31, setembro 22,30, novembro 22 dólares 67 por saca. Direto e reto para Curitiba, onde está o Vlamir Brandalize com notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, o cavalinho voltou? João Batista, boa tarde a todos. Cavalinho tá por aí, João. Voltou a comer uma cenoura, céu aberto. Cadê? Olha o cavalinho, não tá enxergando ele pela janela aí? Tá ali comendo um negocinho. Tá bom, chega mais, chega mais. Olha o cavalão aí. Não, o meu é cavalinho, o seu é cavalão, né? Para levar esse peso aí. Cavalão do Vlamir Brandalize. O Vlamir, o que significa na prática? Como é que está? Não é só Chicago, é aqui dentro o negócio. Na realidade é o conjunto da obra, né, João? Porque nós estamos num mês que normalmente, né, nessa semana, se for ver na média histórica, se negociaria perto de 500 mil toneladas. Na semana toda, seria o normal para um período agora já passando do meio de julho, né, João? Então seria o normal.
Isso aí. O que está acontecendo? De segunda-feira até agora, nós já estamos perto de 1,5 milhão de toneladas negociadas, porque o que a gente está sentindo? O produtor parou um pouco de vender milho, esperando que o milho vai evoluir lá na frente, e a soja voltou, que nem hoje, dentro do melhor momento do ano, praticamente, tanto no porto como no balcão. Os níveis voltaram e automaticamente o produtor está vendo, ó, chegou de novo em reais aquele patamar. Hoje nós temos outubro, por exemplo, outubro chegando no Porto de Rio Grande a 146,50, né? Então, o mercado é comprador no setembro, no outubro, no agosto. E os produtores vendo isso não estão esperando milagre. Está vendo que a cotação subiu ao produtor aí 4, 5, 6, 7 reais, depende da praça. E ele está aproveitando esse momento, porque daí ele aproveita o mercado financeiro também, né, João? Então ele aplica no mercado financeiro. Outros estão aproveitando, fazendo barter, porque todo mundo está com medo da Sexta-feira Negra, que é na próxima semana, dia 1º, porque pode trazer um impacto no custo de produção, porque pode ter dificuldade de internalização de alguns insumos, fertilizantes, isso pode atrapalhar. E aquele que estava deixando para a última hora comprar os insumos, agora está se preocupando, né, João? Então, estamos vendo uma corrida e os negócios estão fluindo, e as cotações em reais estão dentro ou muito perto dos melhores momentos do ano. Vamos olhar para o Brasil então? Vamos ver, tem negócios, cavalinho passando, prêmio subindo, Vlamir? Olha, prêmio não subiu, porque Chicago em alta, hoje o prêmio ficou equilibrado. Então, com Chicago 5, 6 pontos de alta, mercado de prêmio, só para dar uma ideia, hoje ele está aí no 140, mais ou menos, no agosto, comprador, 150, 155 no setembro, comprador, vendedor que é bem mais, né? Mas ele não está no melhor momento do prêmio. Esses dias ele teve melhor. Na segunda-feira ele teve melhor, mas na segunda-feira foi aquele dia que o mercado despencou, né? Então, como o prêmio subia, Chicago caía, ele não trazia novidades. Hoje o prêmio está muito parecido com o que estava sendo praticado ontem. Alguns compradores de prêmio apontam que estaria 4, 5, 6 pontos mais baixo hoje, mas o fator é que segue com negócio, pessoal aproveitando negociar, e a realidade dos negócios nos prêmios, ele está dentro, muito perto do melhor momento do ano também, né, João? Isso sem ajuda de dólar, né, que o dólar não está ajudando positivamente nessa semana, né? Tá. O dólar está estável, né? É isso? O dólar está estável, o pessoal meio cauteloso, não sabe que lado vai, está preocupado. E o pessoal do dólar não sabe se vai disparar ou não, estão acreditando ainda que vai ter uma negociação até o dia 1º e que as tarifas não vão ser implantadas. A grande questão é que o Trump tem outras coisas para fazer, né? Ele estava negociando com o Japão, acertou a tarifa lá 15%, acertou com a Indonésia, mais 19%, e tá. Semana que vem tem reunião. Isso é importante, né, para o produtor. A semana que vem tem uma reunião, exatamente daqui a uma semana, entre o vice-presidente chinês e os representantes do governo Trump, para dar continuidade às negociações. E é possível que alguma coisa nova tenha a sair, né? E automaticamente, se a China anunciar algum acordo específico, pode até ajudar um pouco Chicago. Lembrando que o mercado ele está muito comprador até outubro, porque de novembro em diante tem uma expectativa que a China vai voltar os seus navios para comprar soja americana, que até outubro tem que sair a negociação, outubro tem o encontro do Xi Jinping com o Trump, e provavelmente a partir de novembro começa a puxar a soja americana. Isso provavelmente vai se consolidar. Então, é muita atenção. Talvez o produtor lá na frente, como nós temos uma super safra, né, João? Ele tenha menor liquidez, principalmente na soja exportação, né? Porque hoje, só para te dar uma ideia, a comercialização da safra já está em 114 milhões de toneladas. É o recorde em volume, em percentagem não. Mas ainda tem muita soja, né? Tem 56 milhões de toneladas na mão do produtor. É bastante soja, né? Tá, estou recebendo uma informação aqui, claro que a gente não tem a confirmação, mas é de uma pessoa muito confiável, que é o nosso amigo Antônio Botaro. Ele está dizendo que o vice, Geraldo Alckmin, foi para o hospital com inflamação no intestino. Então, assim, o Lula tinha, né,
Não estou interessado em falar com o Trump. Vai lá, Alckmin. O Alckmin está lá com bucha de canhão, né? Mas agora caiu no hospital, precisamos confirmar. Assim, não há nenhum interesse do Lula em comercializar. Ele quer bater no peito. Pô, ele achou um motivo, né? Para ficar na mídia, ficar bonito, né? Porque eu me ufano do meu país, né? Verde e amarelo. Enquanto isso, a situação está braba. Como você disse, nós temos uma manchete aí, o Gleice pode repetir, os nossos CEOs das grandes empresas, vendo que não vai sair via governo, estão tentando setorialmente negociar. Tem a manchete aí, Gleice? Olha aí, setores ligados a gigantes dos Estados Unidos tentam destravar negociação de tarifas sobre o Brasil. Essa é a nossa realidade. Enquanto isso, nós temos, olha o Japão, Gleidson, põe aquela do Estadão. O Japão fez um negócio com o Trump, baixou para 15% e vai investir 550 bilhões lá nos Estados Unidos no setor de gás lá no Alasca. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha para eles. China, aliás, Japão e Estados Unidos. Enquanto que nós aqui, hein? Eita, nós somos corajosos. Claro, eu vou ferrar o produtor de soja, eu vou bater o cara da fruta, quebrar o setor de frutas, de imóveis, né, de carnes, de café. Isso não tem importância. Vamos. O que você acha, Vlamir Brandalize? Olha, João Batista, vamos ser realistas. Na realidade, a situação aí, no momento, foi um argumento novo, né? Que se a gente olhar, o governo está aproveitando bem, né, esse momento, está surfando bem na onda. Ele está prejudicando realmente quem ele queria prejudicar, que é o setor do agro, né, que é o mais forte na exportação. Do agro vai da madeira, da móvel, da celulose, do açúcar, todo esse sistema aí, até o fumo, né? Vai prejudicar até os pequenos produtores de fumo aí do sul do Brasil, porque os Estados Unidos é um grande importador de fumo brasileiro, e automaticamente ele pegando carona no patriotismo e tal. Mas isso passa, né, João? A hora que... É aquela velha história, a hora que o ferro pegar, que o grosso entrar, que nem o próprio falou, aí todo mundo vai sentir que a situação não é tão fácil, não. Então, aí vai ver que o Brasil, perante essa economia global, ele é muito pequeno, né? Nós somos gigantes no agro, mas na economia global nós somos pequenos. E entre a briga dos gigantes, a economia japonesa, a Indonésia tem quase 300 milhões de habitantes, fazendo acordo com os Estados Unidos, João. Veja o tamanho de uma economia que cresce mais de 10% ao ano. E isso, eles vão deixando o Brasil de lado. Provavelmente nós vamos sentir ainda uma pressão negativa aí na sequência, até que alguém acorde, né? Alguém acordar aí lá em Brasília, o nosso Congresso comece a se posicionar para começar a mudar essa figura, né, João? Pois é, bom, mas como você disse que o cavalinho está aí, pelo menos para os negócios internos do Brasil, claro, né? Os traders estão se antecipando o que pode vir aí, estão comprando. O que o produtor tem que fazer nesse instante, Flamengo? Olha, João Batista, estamos no melhor momento do ano para aquele que vai precisar fazer vendas aí nesses próximos 2 meses. É um momento importante. Ninguém garante que as cotações vão continuar subindo, né? Principalmente se nós sofrermos retaliações dessa guerra comercial, né? Se o governo brasileiro, no dia 1º de agosto, vier a tarifar produtos americanos, aí talvez haja uma consequência pior ainda, que acabe até prejudicando os novos negócios na exportação da soja, né? Porque se começar a bloquear países compradores, nós vamos ficar mais vinculados basicamente à China, e a China também, a partir de outubro, vai querer soja americana, né? Porque ela vai fazer as negociações com os americanos e vai puxar a soja americana de outubro em diante. Então, talvez o produtor vai ficar com um estoque grande na mão na virada do ano, quando que nós vamos para uma nova super safra, né, João? Isso que tem que ficar atento. E aproveitar os insumos, não deixar para a última hora, porque é um ano complicado. Ninguém sabe o que vai acontecer ali no mês de agosto e setembro, que já é a hora de plantio. Você vai ter os insumos disponíveis na mão do produtor. Ainda falta girar bastante insumo, João. Falar exatamente sobre essas oportunidades de insumos, né? E as consequências e o preparativo, né? Para esse 50% de tarifaço, né? Ninguém está interessado, então tá, 50% em cima dos produtores brasileiros. Vamos falar de preços de milho, então. Como é que está o preço do milho lá em Chicago?
o Gleison vai colocar na tela. Setembro está no vermelho, $3,99, dezembro 4,18, março 4,35, maio 4,46. Enquanto que o milho aqui no Brasil, na B3 base Campinas, só o primeiro movimento está levemente em baixa. Setembro 65,25, agora novembro 68,28, janeiro 72,10 e março 74,93. Sua análise, Vlamir? Olha, João, pegando a B3 por que ela está meio neutra hoje? Porque Chicago está em leve baixa, dólar também não está ajudando, mas o mercado de Porto segue comprador. Tivemos uma retração das vendas de produtores, né, de milho nesses últimos dias, porque o produtor quem está precisando de caixa está usando soja, que a soja se valorizou, e está segurando o milho para vender para frente, né? Porque ele está vendo as cotações quanto mais passar o tempo, maior é o valor do milho. Isso na B3, no mercado comprador, no mercado de Porto, ele para frente ele está sendo indicado um valor maior e os fundamentos dele são bons. Mesmo tendo uma safra boa que está sendo colhida, né, João? Então a B3 ela hoje está na estabilidade por causa dessa situação. Ele não caiu porque não está tendo pressão de venda, não está subindo porque o comprador que está firmado no momento é comprador de Porto, e o setor de ração, o setor de etanol estão mais calmos aí nessa semana, porque está vendo que colheita já perde 55%, agora tem muito milho chegando, muito milho sendo entregue de balcão aí para os consumidores, então não estão muito preocupados porque é uma safra grande, né? E a comercialização dela está atrasada, né? Temos aí 42%, 43% dela negociada, que é um volume pequeno, né? O normal seria acima de 50%, 55% negociado nesse momento. Lembrando que nos anos anteriores a safra era menor, né? Então o volume de milho a negociar é muito grande ainda pela frente. Com relação ao mercado de Chicago, ele ainda segue sem um rumo definido, ele está tentando buscar aí os $4 no setembro. Ontem ele perdeu os $4, né? Veio a 3,99. Pela manhã ele estava trabalhando aí com 2, 3, 4 pontos de alta, estava trabalhando um pouco melhor, agora veio liquidando no meio do pregão. Mas no caso do milho, ele está barato, não quer dizer que ele vai fechar o dia em queda, essa leva que está mostrando, porque tem um fator aí positivo, né? Essa confirmação da negociação e tarifa do Japão de 15% já abre um canal importante, porque o Japão é o segundo maior importador de milho dos Estados Unidos, João. Então, isso é importante, porque eles levam aí 12 a 15 milhões de toneladas de milho americano quase todo ano. Então, já começou a caminhar. E o outro que também está bem avançado nas negociações é o México, que é o maior importador de milho americano. Então, o milho parece estar no fundo do poço, está tentando ficar um pouco por aí para ver a definição da safra americana, que ela está um pouco melhor de qualidade essa semana, mas também já está barato, né? Está na hora do povo começar a comprar milho, né? A posição do milho está barata, é a hora do consumidor comprar, tanto lá como aqui na B3 também, né, João? Tá, nós mostramos um vídeo do Leonir Crestani, lá de Rio Bonito, do Iguaçu, lá no Paraná, mostrando o ouro caindo dentro, né, da bazuca. E aí, agora nós vamos mostrar também o milho lá de Sapezal, oeste de Mato Grosso, do Antônio Viana, seu amigo. Ele mandou essas imagens para você. Veja aí. São fotos, desculpe, né? Vídeo é foto. Vai passando. É vídeo? Manda vídeo. É vídeo. Mostra aí o vídeo do Antônio Viana. As lavouras são espetaculares lá. Estamos aqui nessa lavoura de milho, onde já estamos colhendo já o milho faz uns dias já, né? E estamos vendo aqui a nossa integração aqui agora, né? Lavoura e pecuária, né? Esse ano ficou muito excelente, sabe? A gente acertou o ponto certo, que cada ano é um ano, né? Vem fazendo isso aqui muitos anos, mas estamos aprendendo, viu? Estamos aprendendo mesmo, viu? Mas cada ano é um ano, esse ano ficou muito bom mesmo. Fizemos um bom manejo no capim. Então, uma ótima safra de milho, uma produção excelente do milho. E o capim não atrapalha nada hoje a produção do milho, viu? Não atrapalha nada mesmo. Você vê aí, então, falar que hoje integração vai atrapalhar a produção do milho, para nós aqui não, viu? A gente, eu acho que
aumenta a produção do milho, né? Com certeza, né? Mas estamos assim agora, vem uma ótima, excelente safra de boi aqui em cima, né? Onde a gente já colhe, onde colheu, o gado já está nas integração, né? E esse aqui agora, até setembro, tem boi dentro, né? Esse é o nosso Mato Grosso, esse é o nosso sapezal. Que riqueza! Uma ótima safra de milho. E olha que vai ficando aí. Que pastagem. Aonde aqui vai entrar o boi e vai ficar até final de setembro. Que riqueza. E aqui. Bom, depois dessa aula, né, do Antônio Viana, vamos agora para o chão, lá do sul do Mato Grosso do Sul, lá para Rio Brilhante, com o meu amigo José da Silva. Conta aí, Zé. João da Silva, desculpa. João. Boa tarde, meu amigo João Batista. Aqui é João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Estamos por cá, quietinho, só escutando o barulho do nosso presidente, né? Se é que pode chamar um caba desse de presidente. Aqui colhendo milhozinho aqui, ó. Milhozinho aqui. Tá dando aí uma média de 90, 100 sacos. Tá bom por enquanto. Abraço a todos aí do Tempo e Dinheiro. Segue a luta. Brasil pra frente. Trabalhando firme das 6 da manhã às 11 da noite. Tirando um alimento aí pra alimentar o povo, o país e o mundo, né? Não podemos afrouxar. Seja o que Deus quiser. Tamo junto! Vladimir, esse meu xará é um exemplo, né, cara? O cara é bom, hein? E ele não ganha hora extra, não reclama de hora extra, trabalhar à noite, não. Ele quer botar o milho para dentro, né, Vladimir? Exatamente, João. Tem que dar os parabéns aí pro João aí. E também pro Toninho lá de Sapezal, né? As lavouras de milho são excepcionais desse povo, né? E o Toninho comentando lá que ele tá aprendendo. Realmente ele é doutor nessa área de fazer 3 safras, né? Soja, milho, safrinha e pastagem, depois com o boi. E cada vez melhores produtividades na soja, no milho e na pecuária também, que sai aí desse capim que agora estoura. Quando imaginava, né, João, se a gente voltar aí uns 10, 15 anos atrás aí no Centro-Oeste, você está colhendo a safrinha em plena seca, né? Porque faz aí já, muitos locais aí tá quase 2 meses sem chuva, né? E você tem uma pastagem verde ali dentro, né? Então, esse é o agro brasileiro. O mundo fica roendo as unhas, o Macron fica jogando pedra em nós, né, João? E mais um cara aí, mas tudo bem. Nem vou falar o nome dele para não dar prestígio para ele. Ô Vladimir, passa a régua e manda uma mensagem para os produtores nesta quarta-feira. Olha, João Batista, com relação a milho, aí só para fechar a ideia do milho, ele está na colheita, né? Estamos aí passando 55% colhido, tem muito milho para chegar. Ainda estamos com milho aí muito perto do fundo do poço, né? Começando, alguns locais reagir um pouquinho, mas o milho para frente vai valer mais. Essa não tem como não valer mais, né? Porque os fundamentos do milho mundial são bons. Na soja, estamos numa semana importante, né? Ninguém sabe o que vai acontecer depois da negociação efetiva de China e Estados Unidos, se eles se dispuserem a comprar mais cedo. Talvez pare a compra no mercado brasileiro, já a partir de agosto, então aí talvez nós começamos a ter perda de prêmio. Não quer dizer que vai ter queda em Chicago, é possível que Chicago até ganhe valor, mas poderemos ter prêmios menores aí da soja deste ano. Então, é mais ou menos isso. Então, um momento bom para aquele produtor que vai precisando caixa, é importante, para aquele que vai precisar insumo, melhorou a relação de troca para o produtor, então, aproveitar o momento, né? Muito bem. Dom Vladimir, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Amanhã tem mais. E viva o Brasil, Vladimir Brandani. É isso aí, João Batista. Amanhã tem mais, amanhã é quinta-feira. E semana vai de negócio. Pelo que o pessoal está comentando aqui, está girando a coisa. A roda não para, João Batista. É por isso que é roda, senão ela seria quadrada, né? Tá bom. Ok, garotinho. Vamos em frente. Até amanhã. Até amanhã. Deixa eu mostrar os preços do trigo. Depois o Sérgio Braga vai falar sobre o HF.
E temos hoje o Vitor Caso. Pode chamar o Vitor aí. Vitor, entra em ação aí. Como é que é, senhor? Ah, segue o trigo. Então o trigo está no vermelho lá em Chicago. Setembro 5,42, dezembro 5,63, março 5,81 e o maio $5,92 por bushel no trigo. E eu vou agora para saber dos preços básicos da principal atividade do agro, que é os hortifrutis, o HF. Quem traz os preços com base no CPEA é o Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A internet hoje está uma gracinha, hein? Mas vamos lá. Mostrando os preços do HF, o CPEA informa que o leite, base maio, fechou maio, aliás, com base no Espírito Santo. Preço de maio para o Espírito Santo, aqueles 40 dias, que horror, né? Nós vamos resolver isso, calma. O litro no Espírito Santo, 2,63 com 14. 2,63 14. Esses 14 fazem uma diferença. 2,63 o litro para os tiradores de Espírito Santo. Ovo branco, tamanho grande, Belo Horizonte, R$ 5,54 com 41, a caixa de 30 dúzias. 5,54,41 da proteína. Ovo branco. O tomate, base Campinas, aqui pertinho, 107,50 a caixa de 20 quilos. É a variedade italiana, né? O tipo 3A. Batata Asterix especial, aquela marronzinha. 47,50 a saca de 25 quilos, base Rio de Janeiro. E no Vale do São Francisco, a manga Palmer. Vai sobrar, hein? Essa história do Lula, hein? R$ 2,16 o quilo da manga Palmer, lá no Vale do São Francisco. Como esse povo do Vale do São Francisco vai sofrer, meu Deus do céu. Tem uma informação aqui dizendo do Emerson Antoniacomi que a indústria florestal está derretendo, porque o moveleiro também está derretendo lá no Rio Grande do Sul, e até a Klabin está parando a sua fábrica. Epa, fácil não, fácil não. Muito bem, como é que é, Gleidson? Vamos aos preços do café nesse instante. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos ao mercado de Nova York, mostrando que o café voltou ao patamar dos 300 ou $3 mais 1,17. Tem uma alta hoje de 1,63%. Setembro, portanto, sobe. Demais posições também apresentam alta em todas elas, com exceção ao vencimento de setembro, que está acima de 300, demais abaixo. Setembro a 301,85, segue com alta de 1,86%. Dezembro, 294,25, alta de 1,92%. O março a 287,25, alta de 1,90%. Maio, 281,70, alta de 1,88%. Estava descolado o mercado da B3 e agora segue em linha com Nova York, alta de 1,59%, dezembro a $355,60 a saca, sobe, portanto, o café em Nova York sobe na B3 e agora sim o café robusto aqui apresentava queda, sobe 0,64% a $3.297 por tonelada. Será que isso é um bom sinal? Bruno Labs conosco, comenta o mercado do café. Olá, Bruno, boa tarde. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Cafés ainda brigando acima daqueles suportes que a gente vem comentando há vários dias aqui já, segurando por hora acima dos 280 para o Arábica e de 3.200 para o Conilon. Seguimos acompanhando. Mercado físico está bem frouxo nesse momento. O CPEA para o Arábica ontem, CPEA, vale lembrar, o índice médio pago ao produtor, veio ontem na casa de 1.800 para o Arábica e em torno de R$1.000 para o Conilon. Só que, pessoal, tem um detalhe importante. Para o Arábica, o diferencial neste momento está bem negativo. Bem negativo. Com café sendo oferecidos para a indústria na casa de R$1.500. Mesmo
os tipo 7 bebida dura, em alguns casos, abaixo dos 1.500. Muito abaixo do índice CPEA. Olha como é que o diferencial está bastante negativo para o Arábica. Para o Conilon, o que tem sido ofertado para a indústria está girando em torno de 1.100 a 1.150. Nesse caso do Conilon, acima do índice CPEA. Eu acredito que isso já é um pequeno reflexo daquilo que vem acontecendo desde o começo do ano, que é as indústrias subindo o Conilon gradativamente nas ligas. Então vai começar a sobrar um pouco de Arábica. Lembra? Sobrar, pessoal. Até aqui, nada parece assustar o mercado, tudo vai indo muito bem. Esperamos então a chegada da florada com grande expectativa e o que vai acontecer quando a oferta de café voltar a ficar um pouco escassa. Gostou do conteúdo? Me siga nas redes sociais. Boa tarde para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno Lopes, pelas informações. Um abraço para você, até mais. João Batista, nós falamos a respeito também das frutas, né, do setor que está sendo também atingido duramente pelo tarifaço de Trump. Se não houver uma negociação, se o governo brasileiro não sentar à mesa junto aos Estados Unidos para poder tentar excluir o setor de alimentos, principalmente da fruticultura do Vale do São Francisco, aquela área lá que produz frutas, exporta para o mundo todo, principalmente na Bahia, Pernambuco, o setor vai viver um momento de caos, por dizer assim. Quem fez esse alerta, inclusive, foi o próprio Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas, direto lá de Pernambuco, né? Ele falou conosco, aliás, de Petrolina, ele conversou conosco, e essa entrevista na íntegra vai estar no Clube de Assinantes. Nós selecionamos um trechinho onde ele alerta para a necessidade de um acordo, da exclusão da lista de Trump dos alimentos produzidos aqui no Brasil, principalmente no setor da fruticultura, a manga, que é produzida especialmente e fornecida aos Estados Unidos. Segundo ele, essa tarifa pode levar aos produtores de frutas aqui no Brasil, assim como em outros setores, a fome, prejuízos e também a inflação. Veja um trecho do que ele disse aqui no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Eu acho que no momento existe muita prudência, muito bom senso, muita flexibilidade, muito pensar nas pessoas dos dois países. Não é bom aqui no Brasil sofrer com demissões, com dificuldades empresariais. Eu estou falando aqui da manga, mas isso se estende aos pescados, ao couro, ao suco de laranja, ao café. Então, é uma cadeia toda. Eu estou defendendo, né, e propus isso na reunião que tivemos em Brasília, que quando o governo brasileiro chegar para sentar numa mesa efetivamente, que seja colocado para tirar os alimentos dessa taxação. É muito duro a gente que vive num mundo onde tem insegurança alimentar, onde as pessoas tomam café da manhã e não têm a segurança que vão ter um almoço, a gente fazer o governo taxar, e isso vai prejudicar muitas pessoas. Estragar alimento é uma coisa muito forte. Você vê pessoas querendo comer, precisando comer, e deixa perder. E isso perde todo mundo. Perde todo mundo. Se tem uma coisa que a gente pode dizer do Guilherme Coelho, meu amigo lá de Pernambuco, lá de Petrolina, que é uma pessoa sensata. Quando ele está dizendo isso com essa veemência, é para a gente prestar atenção. Então, assim, imagine aquela área do Nordeste que foi recuperada, né? O que custa negociar, o que custa aceitar aquilo que o Trump está dizendo? Anistia. Quanto custa para fazer anistia? Nada. Estão colocando duas senhoras, duas velhinhas acima de 70 anos de volta na cadeia. O que ela fez? O que elas fizeram? Por que isso? Por que essa maldade? Por que essa vingança? Enquanto isso, o Brasil continua produzindo, o Brasil continua insistindo, o Brasil continua tentando sobreviver. Eu vou mostrar para vocês uma parceria que nós temos com a Lotus Biosoluções, que nós falamos aqui da cana, o que eles estão fazendo de revolução no solo,
ganhando em produtividade, né? O solo fica um solo turfoso. Desta vez a experiência é no trigo, lá no Paraná, lá em Verê, lá no sudoeste do Paraná, em Verê, o Weimar Moura, a Lotus, mostra que a Lotus Premium descompactou o solo do trigo naquela região, já descompactou de 5 a 10 centímetros, já. E é um terreno duro, argiloso. E o produto da Lotus fez essa descompactação. Enquanto que as outras atividades para descompactar, naturalmente, demoram anos. Foi uma aplicação. Veja o depoimento do Weimar Moura, da Lotus Biosoluções. Boa tarde, pessoal. Hoje, 22 de julho de 2025, estamos aqui no sudoeste do Paraná, cidade de Verê. Que nós estamos aqui numa lavoura de trigo, mas eu quero chamar um ponto de atenção para vocês aqui, é o seguinte. O Lotus Premium hoje não é somente a parte de enraizamento que a gente prega, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, tá o produtor, também sócio proprietário da Lotus Biosoluções, João Salvadori. Estamos conosco aqui dando uma rodada aqui nas lavouras. Aqui está 20 dias sem cair uma gota d'água, né, João? Sim. Então, se a gente levar em consideração esse tempo todo aí, é para o solo tá seco. Tá bem compactado, bem seco. Compactado e seco, né? Com certeza. Então vamos recolher uma amostra aqui, João. Aqui, no solo aqui. Vamos estar com a pazinha junto aqui. Vamos ver onde ocorre a compactação de solo aqui. Onde que está a compactação, né, João? A gente está cavando aqui. Olha, pode cavucar à vontade. A gente pode até pegar mesmo um torrão. Mas é o seguinte, o Lotus Premium, ele forma agregados no solo. Então ele consegue se dissolver bem aqui, né? Não fica um solo empedrado, né? Compactado. Então a gente consegue cavucar, ó, o João tá até arrancando aqui uma torceira aqui de trigo aqui. Olha o que a gente tem de parte de enraizamento. Então ele é um produto, né? Além daquilo que a gente já conversou, oriundo das substâncias úmicas, né? Que libera os ácidos orgânicos já biodisponíveis em solução de solo. Com isso, o que a gente quer pregar para vocês aqui? A gente vê bastante na mídia hoje, o pessoal prega bastante questão de plantas de cobertura. É claro, a gente não é contra isso. É uma forma sustentável de manter o solo vegetativo, né? E trazendo nutrientes. Algumas plantas que fixam nitrogênio também é essencial em base de solo. Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Com isso, as substâncias úmicas, além de entregar produtividade para os grãos, é um produto que se paga, né, João? Sim. A gente coloca em via soco de plantio. Com o ano safra, a gente consegue ter um incremento de uma descompactação de solo aí, de 0 a 5 até 10 centímetros do solo. Então, o investimento, além dele se pagar com sacas por hectare a mais, ele entrega de lucro para o produtor a agregação de solo. É isso que a gente está vendo aqui. Então aqui, pessoal, é o seguinte, 20 dias sem cair uma gota d'água. E não parece. Não parece um solo seco, né? Esse é o resultado do fertilizante da Lotus Biosoluções. Grande abraço e até mais. Isso aí, nós temos que mostrar mesmo, né? Mata a cobra e mostra o pau. Isso aí. Grande Weimar, grande Altamiro, grande Lotus, meus parceiros aqui. A gente acredita na revolução do agro, com certeza. Tem que ter produtividade, mas tem que ter lucratividade. Então vamos falar sobre isso com o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa. Vitor, agora tem que ficar esperto aí com essa possibilidade desse tarifaço. Ninguém quer negociar, então nós vamos ter que pagar o pato. Vitor Caso, boa tarde. Exatamente. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí. Está chegando a hora do tarifaço e até agora nada de nada, né? Não se tem nada concreto e chama atenção, né? Outros países, outros blocos, como por exemplo a União Europeia, está há meses negociando e também não está chegando em lugar nenhum.
pensa nós aí com um pouco mais de 7 dias aí para decidir alguma coisa, o que vai virar, né? Pois é. Mas o que você pode recomendar com base na sua experiência e no sistema venda na hora certa? O que o produtor pode fazer? Olha, a gente trouxe uma oportunidade para alguns clientes, até conversando recentemente, que estão buscando preços em reais um pouco mais altos. Eventualmente, né, essas situações tarifárias aí, elas não vão se resolver de uma maneira tão rápida ou fácil, dado o teor das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, e até eu estava acompanhando o teu programa mais cedo aqui também, para estar antenado. Mas o ponto é que, eventualmente, você pode fazer vendas em dólar e buscar um travamento de câmbio na sequência, porque muito provavelmente a gente deve ter esse câmbio aí dando algum tipo de soluço ou algum tipo de respiro, né? Apesar de estar caindo hoje, caindo um pouco mais, mas ele está aí nessa região de 5,50, 5,60, e a gente diz que o mercado está comprando tempo, né? Então ele está desde lá de 9 de julho, que ele fica aí 0,5% para baixo, 0,5% para cima, e ele não sai do lugar aguardando alguma definição sobre esse tarifaço. E como ele não é um tarifaço econômico, né, diferente da balança comercial dos Estados Unidos e China, a balança comercial com o Brasil não tem nada a ver com isso. Então, é um tarifaço muito mais político, e os caminhos que estamos seguindo aqui devem dificultar um pouco mais a nossa vida, e por isso, uma alternativa, né, pensando em soja futura, fazer alguma venda em dólar e buscar uma fixação de câmbio na sequência, caso esse câmbio venha a subir de novo. Porque realmente, né, João, a coisa tá feia pro nosso lado aí, né? Tá, nós já falamos com o Robson Polotto, da G-Trade, que temos a possibilidade de algumas operações de fixação. Vende o que tem, pega, põe dinheiro a juro, ou compra ali e tal. Mas, essencialmente, o seu foco é no fertilizante, né, Vitor? O que se faz com os insumos? A gente tem acompanhado tanto as operações de bolsa quanto o momento de venda de grão e também fertilizantes. Quando a gente olha, alguns mercados estão mais atrasados, como o caso do Rio Grande do Sul, mas não só. É um mercado que roda mais tarde, mas também tem um agravante de crédito e toda a situação dos últimos anos. Então, o produtor tem que trazer isso para o momento de fechamento também, pensando em janela de entrega para a soja. Então, a gente está limitado aí, vamos dizer assim, pela janela de entrega muito em breve, e analisar se isso está fazendo sentido ou não. O cloreto é um fertilizante que está estabilizado já há algumas semanas, traz oportunidade. A ureia tem corrigido nas últimas 2 semanas também. Isso não está tão bom ainda antes da guerra versus agora, mas ela já está voltando para a normalidade. Passada ali a guerra Israel-Irã, passado o tender da Índia, a ureia já está voltando um pouco, isso começa a ficar mais interessante também. E dos fosfatados, analisar também pontuação de fósforo. Acho que esse é o momento da gente olhar tanto no solo, né, quanto também na hora de fazer compra, fazer o comparativo de manejo. Então, a gente tem os princípios um pouco mais em linha com o mercado, corrigiu um pouco menos do que os outros fosfatados de alta concentração subiram bastante. Então, acho que tem que unir isso com a comercialização. Semana passada, nós trouxemos algum momento de venda para alguns clientes de soja disponível, aquela subida na quinta e na sexta de Chicago e câmbio, e acompanhar a safra americana, né, João? Mapa quente daqui para frente, lá nos Estados Unidos, e Chicago subindo um pouquinho hoje também, com esses fundamentos aí mais altistas para a safra americana. Bom, mas o que nós dissemos aqui, que estamos dizendo constantemente, que o produtor realmente ele tem que cuidar daquilo que ele sabe fazer, que é produzir bem, cada vez melhor, usando todas as tecnologias. Mas na hora de operar, na hora de vender o seu trabalho, né, não pode fraquejar, não pode errar. Por isso que a gente chama o Vitor Caso, que ele é nosso parceiro do Tempo e Dinheiro, porque ele pode ser o seu parceiro na hora de comprar, na hora de vender. Então, tenha um parceiro com você, tenha um consultor de comercialização. Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Liga para o Vitor Caso, liga para a gente aqui. Na descrição tem o telefone do Vitor, liga para o nosso Clube do Tempo e Dinheiro, que a gente responde para você e a gente coloca o Vitor à sua disposição para ele ser seu parceiro. Há um programa de assistência, de parceria do Vitor com você. Então, não perca essa oportunidade. Tem dúvida para comprar? Tem dúvida para vender? Como é que faz? Como é que faz essa fixação? Ligue para o Vitor Caso. Ele tem um sistema de venda na hora certa que é fantástico. Não é isso, Vitor? É isso mesmo. E assim, a gente acaba participando aqui uma vez por semana, né, João? Geralmente na quarta e trazendo alguns pontos. Nem sempre são os melhores momentos. Então, a gente presta esse acompanhamento
próximo do produtor, mas vale lembrar aqui nas minhas participações, quando o dólar bateu lá os seus 6,10, eu lembro que nós estávamos ao vivo aqui falando sobre a NDF, antes também no começo do ano, falando sobre momentos de compra de nitrogenados, lá no final de março, começo de abril, e antes ainda, momentos de compra de cloreto, e em algumas semanas atrás, na guerra Israel-Irã ali, a gente trouxe o momento de fazer proteções de baixo, olhando a soja lá em Chicago na casa de 10,80, 11 dólares por bushel. Então, de fato, aí dá os parabéns, né, João? Porque o programa também não só ganha tempo, como o produtor que estiver acompanhando e seguindo aqui vai ganhar dinheiro também, né? Muito bem, Vitor Caso, venda na hora certa. Não esqueça, hein? O parceiro do produtor rural. Obrigado, meu amigo, pela participação de hoje. Valeu, obrigado a todos, uma boa tarde e uma boa semana. Assim, deixa eu lembrar uma coisa, o Gleidson. Assim, ó, a gente está dizendo para o produtor tomar informação, né, para fazer negociações. Quem quiser fazer aquelas vendas estruturadas, fazer travas no papel, em opções, milho, soja, vende boi, compra aqui, põe o dinheiro ali. Tem também a G-Trade. Nós temos lá dentro da G-Trade um funcionário nosso, que é o Fernando César Sofiati, referendado pela CVM, para te informar quanto custa o prêmio. Vou botar o telefone do Fernando para você ligar agora de graça. É só tomar a informação. Ô, Fernando, quanto custa para fazer a operação? Quanto está valendo um prêmio no milho, na soja, na B3? Ligue, ó, 19971108610. Ligue agora, não custa nada. 19971108610 e seja um produtor rural muito bem informado do meu Brasil, inclusive do boi gordo. E falando em boi gordo, chegou agora a hora de sabermos da atualização dos preços da pecuária. Notícias da pecuária no ar com Sérgio Braga. O mercado futuro reage um pouquinho, mas as negociações do mercado físico seguem na mesma toada desde o início do mês. Pressão e um certo jogo de cinturamento, né? Uma queda de braço entre a indústria e os pecuaristas. Indústria oferta menos, pecuarista tem que fechar a conta, honrar com os compromissos no final do mês, acaba aceitando preços bem mais baixos do que aquilo que vinha sendo registrado. De qualquer forma, os lotes maiores estão sendo deixados por um segundo momento, dentro da possibilidade, lógico, de cada caso para cada pecuarista e para cada região, mas o mercado ainda ressente essa questão das tarifas também sobre a pecuária aqui no Brasil, a exportação de carnes para os Estados Unidos. De qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa hoje, o vencimento mais curto, julho, logo já vai ser, tem um vencimento próximo, né? Julho, um contrato mais negociado será o agosto, mas julho aí tem ainda negócios com queda de 0,10% a 296,40, vai ser liquidado em breve. Agosto a 304,65, alta de 0,71%. Setembro, 310 mais 5, 0,42 de alta. Outubro, 316,90, 0,41 de alta. Bom, quanto ao mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria está aí, São Paulo, Barretos, Araçatuba, mais uma vez, pressionada as negociações, 292,50, boi comum a prazo já descontado. No Mato Grosso, região norte, na região sudoeste do MT, também Cuiabá, arroba negociada a prazo a 290,50. Próxima tela, mais 4 praças, região sudeste do MT, 289,50. Noroeste do Paraná, acima da referência de São Paulo, a 295,50. Também Santa Catarina, 298,50 a prazo. Oeste do Maranhão, R$ 261,00 por arroba a prazo. O mercado segue pressionado. Vamos direto para Piracicaba? Vamos às informações direto do CPE com o Thiago Bernardino. Boa tarde, Thiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Boa tarde, Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPE. 23 de julho, quarta-feira, com mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que se encerrou no dia de ontem, terça-feira, uma certa valorização, preços observados pelo CPEA, 296,10, indicador CPEA Exalc, uma melhora depois daqueles 293, 294 de segunda-feira, tradicionalmente, né, uma começo de semana um pouco mais morno, mas ontem a liquidez de certa maneira esteve boa,
né, no patamar aí, o mercado trabalhando entre 290 a 300 reais, alguns pecuaristas entregando gado a 290, devido a todo o cenário de incerteza. Também alguns pecuaristas conseguiram preços até de certa maneira maiores, né? A gente conseguiu observar no CPEA a máxima de 305 ontem, então obviamente são condições melhores de negócios, volume padrão diferenciado, mas é um indicador fechando no patamar que a gente vem sempre destacando, naquela média de 295 a 300. O mercado futuro sinaliza isso, chegou no fechar no dia de ontem a 297, hoje começou, né, atingindo até 298,50, recuou, agora próximo da hora do almoço 296,80, 85, então é o mercado buscando e trabalhando nesse patamar de preço, carcaça casada ao redor dos 307 e na expectativa assim dessa chegada aqui de final de mês aqui, principalmente o mercado doméstico, alguns relatando dificuldades de escoar carne, outros analisando de certa maneira uma semana um pouco melhor, principalmente aqueles frigoríficos que não têm como destino Estados Unidos, outros países, então conseguindo de certa maneira escoar um pouco melhor a carne, mas obviamente uma oferta maior de gado no mercado interno, apesar da retração dos pecuaristas e um consumo doméstico um pouco mais frio, realmente vem prejudicando novas altas da arroba do boi gordo. Então é um mercado aí que vem se mantendo nesse patamar aí mais estável ao redor dos seus 295 e 300 reais. Expectativa sim de uma quarta-feira um pouco melhor de negócios, assim como amanhã, quinta-feira, vai ficar atento a esses movimentos aí, tanto de mercado externo, mercado interno, que direcionam aí a dinâmica do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã. Obrigado, Thiago Bernardino. Um abraço a você, a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. João Batista Olive, com você. Não, é uma honra para a gente, né? É um luxo ter o Thiago Bernardino com a gente, né? Porque a fonte, né? Todo aquele monte de pessoas aferindo preços do Brasil, de ponta a ponta, de mamando a caducando, joga na mão do Thiago, o líder deles lá, e ele faz essa posição para nós aqui. É muito honroso ter o Thiago Bernardino, que é o coordenador do CPEA na área da pecuária, uma exclusividade para nós aqui no Tempo e Dinheiro. Bela edição. É assim, daqui a pouco o Sérgio Braga vai subir a íntegra da entrevista sensata do Guilherme Coelho, lá da Abrafrutas, falando do drama e do perigo e do temor que está acontecendo naquela região lá de Pernambuco, de Petrolina, né? Aquele grande polo de frutas moderníssimo que exporta frutas lá para o rei da Inglaterra. Eles têm um aeroporto ali em Petrolina, a fruta sai direto lá para os supermercados da Inglaterra e chega ali na mesa do rei. Olha que beleza. Mas temos problemas com os tarifaços do Trump. Se o Lula não baixar a bola, todos nós vamos sofrer. Estamos sendo chantageados, mas não vamos acompanhar. Sérgio Braga, muito obrigado por hoje. Um abraço, João. Até mais. Tá. Sempre lembrando, né, pessoal? Entre no clube. Informação direta e reta, a tarde toda, 7 dias grátis. Nos apoiem, vamos continuar com a nossa parceria e vamos em frente. Amanhã tem mais. E viva o Brasil! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.